Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 46, que nos diz: Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o que ocorreu, né? Tão logo houve essa manifestação espiritual no meio daqueles pagãos, em Cornélio, seus amigos mais próximos e familiares. Então, enquanto o apóstolo Pedro pregava, a pregação não havia sido concluída, pelo contrário, ela foi interrompida por uma manifestação sobrenatural. As pessoas ficaram tão cheias da presença de Deus, se enterneceram tanto com a mensagem da salvação, da morte e ressurreição de Jesus, o perdão oferecido por Deus ao ser humano, um perdão gratuito, um perdão feito por amor, um perdão sacrificial, um perdão feito cheio de regozijo de Deus dando a vida pelo ser humano, quando em geral as religiões exigem o contrário, né, que o ser humano dê a vida por Deus, mas no Evangelho é Deus que dá a vida por nós, porque é Ele que tem algo para dar. O ser humano não tem o que dar a Deus. Deus tem tudo, Deus não precisa de nada. É o ser humano que carece. E Deus se oferece ao ser humano o que ele mais carece, que é perdão, que é vida eterna e que é pleno e perfeito acesso a Deus. Bom, e esse derramado do Espírito Santo aqui ocorre e se manifesta de uma forma muito linda, na manifestação do dom de falar em outras línguas. Aquele público ali que estava sendo alvo da mensagem do apóstolo Pedro começa a falar em línguas as mais diversas. Isso da mesma forma que ocorreu no Pentecostes, lá de Atos capítulo 2. Aqui no Pentecostes dos gentios, de uma forma muito similar ocorre. Deixa eu ler aqui o que ocorreu lá em Atos capítulo 2. A multidão ocorre, né, no meio dos 120 discípulos, essa manifestação. Um grande grupo de pessoas vem ver o que estava acontecendo, porque foi um burburinho, estava ocorrendo esse barulho, as pessoas vieram ver. E eles dizem: como é, pois, que ouvimos falar cada um deles na própria língua em que nós nascemos? Nós, partos, medos, elamitas, os que habitamos na Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos falar em nossas línguas e falando das grandezas de Deus. Então, quer dizer, esse é o verdadeiro dom de línguas, que a pessoa fala línguas inteligíveis, ou seja, línguas que existem. Não é blá, lá, 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 isso não é língua. Pode ser som, mas língua não é. Língua quer dizer que então há palavras, que é algo inteligível, algo comunicável. Tanto é que tanto em Atos 2 quanto Atos capítulo 10, nós vemos que as pessoas estavam ouvindo eles falando palavras que podiam ser compreendidas, e em todos os casos estavam falando das grandezas de Deus ou exaltando a Deus. Então veja que é uma manifestação de algo real, algo existente e não meramente sons sem sentido. Que muitas vezes é o que ocorre, que é chamado inclusive de algaravias estáticas. Por que estática? Porque algaravias de um barulho estático. Por quê? Porque é sempre a mesma repetição. Estou falando de manifestações não genuínas, não verdadeiras. Porque em muitas igrejas há quase uma pressão culposa para com os membros da igreja, para eles terem uma manifestação especialmente do dom de línguas. E se a pessoa não manifesta isso, então a pessoa não é de Deus, não tem um Espírito Santo, ou é um crente, um evangélico de segunda categoria, porque não manifestou esse dom. E isso vira uma pressão tão forte, e as pessoas têm tanta vontade de ter isso, que acabam forçando a aparecer algo e que acaba aparecendo algo que não é genuíno. Então há muito fingimento, há muita encenação e há muita imitação.
O pessoal até brinca, né, que se fala o siri canta lá na praia, né, que siri canta lá na praia, isso seria um falar de línguas. Enfim, o pastor daquela comunidade começa a falar, sempre repetindo as mesmas coisas, os membros que acabou falando também igual. Viram imitação, viram, né, um repeteco, como um gravador que grava uma coisa e repete. Siri canta lá na praia, Siri canta lá na praia, Siri canta lá na praia. E fica repetindo isso ou outras coisas, e isso não tem sentido nenhum em qualquer língua da Terra, e muitas vezes nem sequer parece alguma língua humana. Uma certa vez eu assisti no Fantástico, por coincidência, estavam comentando sobre isso no Fantástico, na Rede Globo. E um linguista foi analisar aquelas manifestações que, entre aspas, eram de línguas sendo ditas. E o linguista falou, não, isso aí é repetição de mesmos sons, não é nenhuma língua nem conhecida e nem tem uma estrutura, né? Porque poderia ser uma língua, como dizem, né? Língua dos anjos, né? Poderia ser alguma língua desconhecida do passado ou de outra esfera, né? Como de anjos. Mas o linguista falou, não, isso aí não tem uma estrutura, uma coordenação, uma ordenação, não há uma formulação de algo realmente inteligível. Por quê? Porque aquilo ali era falso, queridos, e nem precisava do linguista. Quando eu vi mostrando lá, eu já sabia que era mais um dos casos de pessoas que fazem essa encenação, essa coisa, mas não é algo real. As pessoas não estão sentindo nada, não têm um temor de Deus, isso obviamente eu não posso falar. Elas têm ali alguma emoção, né, algum sentimento muito intenso e começam a fazer barulhos com a boca, que pela emoção, pela alegria deles ali no momento, fazem aquilo, mas não é algo realmente do Espírito Santo. É algo de manifestação da alma da pessoa, que é chamado na psicologia de uma catarse. Isso existe em todas as religiões e até mesmo em movimentos não religiosos. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é muito importante que essas coisas não sejam forçadas. Tem que deixar aparecer de forma espontânea e de forma genuína. Veja que o apóstolo Pedro não ficou aqui forçando eles. Olha, vão gritando aleluia, como alguns ensinam assim. Por incrível que pareça, tem gente que quase que dá um curso de como falar em línguas, né? Vai falando aleluia, vai embolando a boca e vai falando qualquer coisa e vai misturando as palavras que vai sair língua. Tem pastores que ensinam e grupos que se ensinam assim, queridos. Vira algo forçado. Ou, né, o pastor sempre fala alguma coisa, não, irmão, vai me seguindo aí que você consegue, imita. Então, irmãos, isso é muito triste e muitas vezes beira o ridículo. Então a gente tem que deixar as coisas serem espontâneas. As coisas do Espírito, para serem genuínas, têm que ser provocadas por Deus. Não por uma pressão, não por um desejo de querer aparecer, porque muitas vezes o que a pessoa quer? A pessoa quer aparecer, ela quer poder, ela quer se destacar. Aquilo ali não é para servir a igreja ou para eu quero um crescimento espiritual verdadeiro, tanto é que aquela pessoa pouco lê as escrituras, pouco busca, em geral, né? Não estou falando de todos. Quando é genuína, a pessoa busca Deus, ela ama a Deus. Se aquilo vier, glorifica a Deus. Se não vier, a pessoa, o que ela quer é Deus. O que ela quer é crescer, o que ela quer é servir o próximo. Então vamos deixar as coisas serem genuínas, assim como estamos vendo aqui, como foi em Atos 2, como em Atos 10, as coisas brotam. E de novo, como já expliquei, isso não é uma necessidade fundamental, no sentido não da questão do Espírito Santo, de você receber Deus no seu coração, a pessoa ter momentos espetaculares com Deus, mas algumas manifestações espirituais tão gigantescas como em Atos 2, como aqui em Atos 10, não é uma necessidade. Tanto é que a gente não vê acontecendo aqui no livro de Atos. A gente vê esses 2 episódios e cadê outro? Isso não era o que era mais frequente. O que era frequente é as pessoas se voltando para Deus, se voltando para a palavra, crescendo em amor e servindo as pessoas. As pessoas não entendem isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ao descrever os diversos dons espirituais, lá em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 14, ele diz agora, de todos esses dons,
eu vou lhes falar de um caminho sobremodo excelente. Então ele compara, tem os diversos dons, está aqui todo o pacote dos dons espirituais. Agora tem um que sobrepuja isso, olha, infinitamente. Tem um que é espetacular, tem um que vai acima de tudo isso, tem um que é a verdadeira marca da pessoa cheia do Espírito Santo. Tem um dom que supera todos, que comparado a esse dom, todos os outros são menores. É uma manifestação profunda, gigantesca e que não dá nem para comparar em relação aos outros dons e qualquer outra manifestação espiritual. Esse é a gigantesca e maior manifestação de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai em 1 Coríntios 13 e fala sobre o quê? Sobre o amor. Só que hoje os cristãos se perderam tanto disso que mal valorizam o amor. Veja, compare no Novo Testamento o quanto se fala de amor e o quanto se fala de dom de línguas ou qualquer outro dom. As cartas do apóstolo João, 1º, 2º, 3º João, falam de amor o tempo inteiro. Porque essa era a grande marca do Evangelho, era a grande marca de Jesus, a grande marca do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João e de todos. Porque é o amor que cumpre a lei, Deus é amor. Então, se Deus é amor, a maior manifestação de Deus é a manifestação do amor. E aí fica essa coisa horrenda das pessoas lá fazendo aqueles shows, aquelas encenações, entre aspas, falando em línguas, e chega em casa e é uma pessoa rude, uma pessoa grosseira, que não ajuda ninguém, que critica todo mundo, uma pessoa intolerante, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa agressiva, mas entre aspas, entre os irmãos, é uma pessoa, né, super espiritual. É uma pessoa extremamente carnal. Isso se nós dermos, né, isso se ela realmente se converteu a Deus. Porque para uma manifestação genuína de um dom espiritual, primeiro a pessoa tem que ter uma conversão. Tem que ter, antes de novas línguas, tem que ter um novo coração. Tendo um novo coração, novas línguas são genuínas. Não tendo um novo coração, a pessoa é a mesma coisa, coração de pedra, uma mente obtusa, uma pessoa sem educação. E entre as falas em línguas, não, meu irmão, me desculpe, não. A pessoa tem que ter algo genuíno dentro para então haver algo genuíno fora. Então que a gente entenda, queridos, o que é o grande e maior dom. Sei que eu falar aqui, as pessoas vão falar, bonito, é interessante, e depois só vão se preocupar aqueles que têm essa ganância, né, por dons espirituais, não dão valor ao amor. Aparece uma pessoa, entre aspas, profetizando, que a imensa maioria são falsos, ou falando em línguas, muitos não são verdadeiros, e um amando profundamente, ajudando, fazendo bem às pessoas, as pessoas chamam de grande espiritual esses outros. Então, para você ver o tamanho da incompreensão do Evangelho, que é uma calamidade. Porque se nós compreendêssemos o Evangelho, a gente valorizaria o amor. E esse que ama, se tem dons, que bom. Agora, um que ama e não manifesta nenhum dom espetaculoso, e um que ama e não tem dons espetaculosos, e um que não ama e, entre aspas, tem dons espetaculosos, esse aqui tinha que ser descartado, devia ser ignorado. Ou falar, olha, cresce, meu irmão, cresce, que isso aí está feio. Cresce, vá aprender o Evangelho, vá caminhar com Deus, vá manifestar Cristo ao mundo, seja um imitador de Cristo, ame. Essa pessoa merecia uma bronca, merecia um chacoalhão, falou, olha, acorda, o Evangelho é muito mais do que isso aí. Então, queridos, que a gente ande, em especial, no caminho sobremodo excelente, que é o amor. E vai ler 1 Coríntios 13. Né? Vamos ler aquilo que nos diz que sem amor eu nada serei. Sem amor nada disso vale. Sem amor sou um mero barulho. E muitos desses que, entre aspas, falam em línguas, são às vezes só barulho, porque não tem amor. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.